aqui com os professores Rodrigo Brackman e Gilberto Souto para falar um pouquinho sobre a importância da matemática na química, certo? Vamos começar então falando da formação de vocês. Gostaria de saber o que levou o senhor, professor Rodrigo, a cursar engenharia química? O que te inspirou assim, a fazer essa faculdade? Bom, durante o ensino fundamental e médio, eu sempre tive mais aptidão às ciências exatas, né? Principalmente matemática e química, que eram as que eu mais gostava. E aí fiquei em dúvida entre algumas graduações, né? Na área da química mesmo, como química industrial, engenharia química, farmácia mesmo. E acabei optando pela engenharia química porque ela tem uma base muito forte de matemática e de química, né? Então foi por isso que eu acabei realmente optando por esse curso de graduação. E para o senhor, professor? Bem, no meu caso fui testando, né? No ensino médio eu tinha facilidade também com matemática, física, química e biologia normalmente. Gostava muito das quatro. E tentei passar em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina e passei em segunda opção para letras francês. Depois eu fui tentar automação e passei em segunda opção para matemática. E a ideia toda, quando eu fui buscar, né, era tentar entender como funcionava o telefone na época, né? E depois eu descobri, depois de um tempo, na matemática, como funcionava o telefone, né? E passei em engenharia civil, aí não quis mais optar pela engenharia civil, fiquei na matemática, gostei e comecei a construir, e dali fiz a minha graduação e após seguir dessa forma. Mas foi mais buscando um conhecimento que eu gostaria de trabalhar com algo do tipo, eu queria saber como funciona a televisão, telecomunicações, e na matemática eu consegui encontrar isso. Foi mais ou menos essa a ideia. Eu esqueci de mencionar, mas ambos os professores ministram disciplinas que utilizam muito matemática. O professor Rodrigo dá muitas matérias na química, né? Atualmente está ministrando Físico-Química 3, que envolve muita matemática. E o professor dá aula de cálculo, né? Envolve muita matemática. E tanto os dois são para química. Então, por isso que os dois foram chamados para essa entrevista hoje. E eu gostaria de saber agora, o que vocês acham sobre a matemática na química? O que vocês consideram? Qual a opinião de vocês? Você acha que é muito importante? Como que é essa opinião? Quer começar, Gilberto? Eu começo, sem problema. Bem, no meu entendimento, assim, a matemática, né, para muitos é simplesmente uma linguagem, né? O que eu, bem longe disso, eu acho muito mais do que isso, né? A mesma coisa que o português, né? O português é uma linguagem e aí você utiliza essa linguagem para tentar se expressar aquilo do teu conhecimento, teu pensamento, né? Quanto mais profundo você tem o conhecimento da linguagem, mais você consegue se expressar. Eu acho que a matemática é um pouco diferente, né, só de uma linguagem, né? A matemática seria algo que, além de você conseguir expressar na química, né, ou na física, né, que envolve muita matemática, saber fazer entender ou, de certa forma, até garantir que algumas reações ou algumas coisas aconteçam dentro da química, você precisa de uma estrutura, de uma linha de raciocínio, né, ou até mesmo de critérios que mostrem que aquilo ali tem algum sentido. Então, e além disso, quando você estuda matemática, né, você de certa forma consegue colocar como prioridade ou mais ou menos metódico, né, como que você vai fazer para ser entendido. E eu acho que daí a matemática não seria só uma linguagem, mas uma forma a forma de você raciocinar com relação a determinadas coisas. E eu acho que, no meu entendimento, para a química, a matemática, além de ajudar e dar base, tanto para químicos, físicos, né, nas estruturas que vocês estudam, para ter um conhecimento mais aprofundado, ela faz com que você tenha um senso crítico diferente, uma forma de colocação para ser entendido. Eu vejo uma matemática não saber derivar, saber integrar, mas eu acho que quem estuda matemática e depois vai vinculado à química, consegue ter uma linha de raciocínio melhor, um entendimento, um conhecimento mais aprofundado daquilo que tu está estudando, principalmente na química, né? Que eu acho que como eu vejo assim, né, a matemática, né, que tem um conhecimento
o estudo da matemática, né, licenciatura ou bacharelado, mais aprofundado da matemática. Mas logo abaixo está física e química, que no meu ver é o que mais utiliza realmente a matemática avançada, né? Claro que os outros, as engenharias e tal, você consegue trabalhar isso, eles usam muito como ferramenta, né? A própria química também usa como ferramenta a matemática, mas eu vejo assim que para você ter um entendimento mais aprofundado dos conceitos que vocês estudam, você tem que ter um conhecimento melhor, tanto da física, quanto da matemática, quanto da biologia, e da química, né, e do português. O português também aí entra como chave, né, para você ter um entendimento daquilo que você está estudando. Acho que é essa a minha visão, assim, que eu tenho da matemática com relação à química, que ela é um suporte e que faz não só uma questão técnica, mas também pessoal de ser criterioso, ser crítico e desenvolver mentalmente mesmo o seu conhecimento, né, de uma forma mais estruturada e não perdida, né, não sabendo muito o que faz. Pelo menos você ser mais coerente, né? Eu acho que é essa a minha colocação. Tá tudo interligado, né? E para o senhor? Bom, concordo com o professor Gilberto, né, que a gente como engenheiro e como químico muitas vezes usa a expressão ferramenta, né, da matemática como sendo uma ferramenta. De fato ela é, porém, como o Gilberto colocou muito bem, não é apenas isso, né? Então, óbvio que a gente precisa que os alunos entendam o cálculo, entendam as bases da matemática, porque quando chegar realmente na química, então, por exemplo, nas disciplinas que eu ministro, operações unitárias, a gente vai fazer balanço de massa, balanço de energia, e acaba sempre caindo numa função, né, numa derivada, por exemplo, que mais tarde terá que ser integrada. A mesma coisa ocorre em físico-química, né, que a gente tem as leis de velocidade, vocês inclusive estão cursando agora, né, tem as leis de velocidade que elas são escritas na forma diferencial, e a gente usa então do método integral, então precisa saber derivada, precisa saber integral para conseguir resolver os exercícios da química. Então, sim, ela é uma ferramenta extremamente importante, porque se não for a matemática, o aluno não consegue seguir, né, precisa ter um bom conhecimento. E como o Gilberto colocou, sim, a gente usa ela como ferramenta, porém a matemática é imprescindível para vocês, principalmente no início do curso, exatamente não só para saber de fato como que integra, como que deriva, como que eu faço no hospital, mas sim para desenvolver o raciocínio, desenvolver o senso crítico, né? Aí, como o Gilberto também colocou, não é só a matemática, mas a física. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Até eu me perguntava quando eu era aluno, lá no início da faculdade, principalmente com álgebra linear, para que eu utilizaria a álgebra linear, né? Eu imaginava que talvez eu fosse acabar, por exemplo, numa indústria e tal. Eu falei, nunca vou usar álgebra linear. Mas eu era muito inocente e ignorante, na verdade, porque a álgebra linear é também extremamente importante, principalmente se você for seguir numa área mais específica realmente da engenharia química ou da química mesmo, né, você acaba empregando bastante para calcular autovalores, autovetores. Então acaba que ela desenvolve o senso crítico, né, a matemática desenvolve o senso crítico, que é fundamental, assim como a física, né? Então, por mais que o aluno pense que nunca vai utilizar aquilo, não sabe que já está utilizando aquilo porque seu senso crítico está bem desenvolvido por conta disso. Então ajuda muito na construção do profissional, do profissional pensante. E é o terror dos alunos, né? E eu queria saber quem são as inspirações de você na matemática, na química ou na vida, assim, no geral. Pra gente conhecer um pouquinho mais dos nossos professores, né? Eu gostaria de saber quem são as inspirações da vida de vocês. Nossa, eu tive muita sorte, assim. Eu chamo de tutores, né? Eu tive sorte na família, né? Pai, minha mãe e tal. Mas na área acadêmica, né, de formação, eu tive professores maravilhosos que me, de certa forma, conduziram, né? Teve o professor Pinho, que eu participava do programa especial de treinamento, que hoje é programa especial tutorial na UFSC, né? E ele era o tutor, né? E ali convívio direto durante praticamente 4 anos, então me mostrou muito além da matemática, né? Além da estrutura de uma universidade, né? O que seria uma universidade. Dormia às vezes lá na universidade. Então
o Pinho seria uma das primeiras inspirações, e depois eu tive também minha orientadora de TCC, vocês vão ver também que a coisa evolui muito nessa parte. O meu orientador de mestrado, que faleceu há pouco, que era um matemático brilhante, assim, o Clóvis Gonzaga, e que me mostrou que além da matemática, né, você pode comer bem, você tomar um bom vinho, tem muita coisa, viajar muito, né, conhecer gente nova. E uma das coisas que agora me veio à mente, né, por causa disso, é que eu escolhi na época também matemática, era porque você poderia viajar o mundo todo, que você conseguiria se encaixar em algum momento no ensino de matemática, né? Eu lembro de uma viagem que eu estava fazendo para Machu Picchu e estava no vagão do trem da morte, que era de Porto Quirraro a Santa Cruz de la Sierra, e tinha pessoas indo fazer tipo um supletivo nosso aqui. E uma colega minha que estava conhecendo, né, a América Latina, da Espanha, ela descobriu, estava entrevistando as pessoas, e descobriu que tinha um pessoal estudando matemática. Então ela me chamou para dar aula de matemática durante o trem da morte, foram 24 horas de pura emoção lá. E aí tinha o espanhol, né? Então foi uma experiência interessante. E essas coisas, essas vivências, né? E essas pessoas, como tu percebe, né? Que por uma pequena ação que você faz como professor, né? Você pode mudar a estrutura dos estudantes, né? Você vê um brilho quando eles conseguem entender, né? Às vezes não é sempre, né? Mas você percebe que você muda. Eles são uma pessoa quando você conhece, e depois de você mostrar um conhecimento, tentar descobrir algo, né? Que eles têm um avanço no conhecimento deles, que você percebe que essas pessoas mudam. E os meus tutores, de certa forma, me mostraram muito bem isso. E aí, a partir daí, claro, esses são aqueles individuais, né? Fora aqueles que são conhecidos, né? Por exemplo, eu gosto muito do Clóvis Barros, né? Que eu acompanho, né? O filósofo, né? Tem o Karnal, tem o Pondé, tem a Monja, né? E agora está fugindo um que é um dos mais famosos aí, que é... Fugiu agora o nome dele, mas é bem famoso. Então eu sigo eles, né? E vou seguindo personagens que retratam ou refletem alguma coisa que eu valorizo, né? De princípios e coisas do tipo. E alguns livros, né? Livros é sempre bom, né? Você ter uma leitura, conhecer novos autores, e aí você começa a descobrir coisas que às vezes você nem... Séries também, além dos animes, né? Tem um monte de anime. Mas, por exemplo, assisti recentemente a série Guga por Kirten, Senna por o Senna por Ayrton, e assisti também o Chico Xavier. Então essas séries, esses documentários, né, você começa a construir, né, e aí você começa a se inspirar olhando essas estruturas, grandes nomes, né, você tenta, fazendo uma pequena parte, né, em sala de aula com os alunos, tentar mudar a vida deles. Eu acho que essa que é a que me inspira muito, assim, é que como professor, que eu escolhi, né, é você lidar com os sonhos dos estudantes, que daí você pode criar, de certa forma, possibilidades para eles escolherem uma vida melhor. Essa que é, para mim, a grande inspiração, né? Quando eu chego numa sala de aula, eu vejo que posso estar fazendo pouco, mas talvez aquele pouco para o estudante se transforme numa mudança de vida radical, assim. Então, é mais ou menos esse viés que me inspira, assim, por isso que eu gosto muito da aula, né? Sempre, mesmo que seja, assim, de outras coisas, né? Falando de banalidades, mas é sempre bom, assim, você passar um pouco do conhecimento para esses jovens. Vai deixando sua marca em cada um, né? Um pouquinho. Às vezes eles lembram, né? Às vezes não, né? Mas eu acho que era isso, mais ou menos isso que eu parte de inspiração, assim, eu pego um pouco de cada, né? Até do Ratatouille eu peguei inspiração, né? Ratatouille, Naruto, e aí vai. Bacana. Bom, em relação a mim, também as pessoas que me inspiram são aquelas que me marcaram durante toda a minha vida, né? Então, realmente, me inspiro muito nos meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, porque ambos não tiveram condições nenhuma de estudar, porém sempre me abriram os caminhos para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse seguir. Então, eles são uma fonte de inspiração para mim, sim. E também ao longo do caminho foram aparecendo pessoas que foram me auxiliando e que foram muito importantes na minha trajetória e que eu me inspiro muito nelas.
Então, por exemplo, eu estudei em escola pública meu ensino fundamental inteiro, aí durante o ensino médio eu comecei também a estudar à noite em escola pública, né? Daí o ensino já era bastante comprometido, era uma escola estadual, né? As coisas já eram mais lentas por conta do pessoal que trabalhava, então realmente não dava para acelerar tanto os conteúdos, né? E aí nesse momento apareceram pessoas importantes na minha vida, como o professor Werner. O professor Werner era diretor de uma escola particular do município vizinho ao meu, né, lá no Rio Grande do Sul, que chama Estrela. E ele era então diretor desse colégio e me convidou a estudar lá, né? Desde que eu, né, vencesse alguns critérios lá, que seria ter notas muito altas, né, manter uma média bem alta, entre outras coisas lá. Então ele foi uma pessoa que realmente mudou minha trajetória, porque realmente mudando de escola, eu comecei a estudar em período integral, foi muito importante para a minha formação. E aí sim que eu vi que eu realmente gostava muito de química e de matemática. E essas duas sempre foram as minhas disciplinas preferidas, né? Física ela em terceiro lugar, né? Porque física a gente sempre tinha uma dificuldade a mais, assim, né? Gostava, mas era a terceira colocada, né? A gente entende. Matemática e química de fato eram duas matérias que eu gostava muito. E aí, lá dentro desse colégio, surgiu uma terceira pessoa, né, quarta pessoa, que foi o professor Greve. O professor Greve foi meu professor de matemática, e realmente foi ele que me fez querer ter essa gana por ir para o ensino superior, por estudar química, por estudar engenharia. As aulas dele eram fenomenais, assim, então, para mim foi um dos melhores professores que eu já tive. Então, grande parte dos meus melhores professores foram durante o ensino médio, então que me marcaram muito. Então, o professor Werner, que era professor de História, que acabou mudando a minha trajetória, né? Fez um desvio na minha trajetória. E depois o professor Greve, essa inspiração da matemática, né? Infelizmente não tenho mais muito contato com ele, né? Sempre procuro ver se ele ainda está ativo, o que ele está fazendo, né? E tal. Então ele realmente foi uma grande inspiração para mim. Durante a faculdade também, né? A gente tem os professores, mas aí o contato já era bem mais reduzido, não tinha um contato tão próximo assim. Mas aí quando eu fui para pós-graduação, para mestrado, doutorado, aí que a gente tem mais proximidade, né, com os nossos orientadores. Aí eu conheci o professor Schmoll, né, que é professor da área de catálise, né, é uma referência na área de catálise no Brasil. E é outra inspiração que eu levo hoje, assim, porque por causa dele ser muito humano, é uma pessoa muito humana, muito receptiva, e sempre gostei muito de trabalhar com ele, né, muito atencioso. Sem falar que é extremamente inteligente também, né? Inclusive, se tudo correr bem, agora eu vou fazer um pós-doutorado e vou trabalhar uma parte com ele novamente, né? No laboratório dele lá na USP. E assim, então essas foram os personagens, né, de família e acadêmicos que acabaram mais me marcando. E hoje em dia, assim, eu me inspiro muito nos meus colegas, então vejo os colegas aqui da UTF em geral, né, de outros campi da UTF, vejo sempre o que estão fazendo para tentar também melhorar as minhas aulas, tentar melhorar o jeito, né, realmente que eu exerço a minha profissão aqui, para sempre tentar dar uma aula melhor, né, a cada dia, né? Nem sempre isso é possível, né? Tem aqueles dias assim que a gente não está tão bem também. Olha, como os como ele é alunos, né? modesto. Mas que a gente não consegue dar uma aula tão boa assim, né? Mas em geral a gente tenta dar o nosso melhor sempre, né? Independente de como a gente esteja. E a gente vai se inspirando, inclusive, em vocês, né? Porque muitas vezes a gente já está ministrando aquele mesmo exercício há tantos anos, mas aí quando chega o aluno e vem com uma dúvida, você ainda vê que tem muita gana, muita vontade de ensinar aquilo ali para ele, né? Então, acaba que os alunos inspiram a gente também, né? Então, hoje, assim, realmente, colegas e alunos me inspiram muito. Surgiu uma dúvida aqui que eu estava pensando agora. Eu também na escola sempre gostei muito de matemática e química, então me surgiu uma dúvida. Vocês tinham dificuldade nessa área e foram pegando gosto depois da matemática e na química? Tiveram alguma dificuldade na graduação? Porque assim, gente, na química a gente utiliza muito matemática. E eu tive bastante dificuldade, principalmente em física. E eu gostaria de saber se os professores tiveram alguma dificuldade assim na graduação ou no ensino fundamental médio. Não, eu não sei se posso falar aqui, né, mas eu acho que no ensino fundamental, eu não, até a quarta série, né, na época, né, era a quarta série, ia muito bem, né. Na quinta,
que quinta e sexta que eu desleixei, assim, fui muito mal, reprovei em matemática. E eu jogava, eu era atleta na época, né? E na 7ª série, que agora eu acho equivalente ao 8º ano, ou o 6º ano, eu acho, que eu fui jogava xadrez na época em Chapecó, fui contratado pela cidade e tal, e aí fui jogar xadrez e handebol. E jogando lá eu percebi que eu morava sozinho, né? Eu tinha de 12 a 13 anos, e aí eu comecei a perceber que estava me sustentando, tinha uma estrutura e estava ganhando tudo de um colégio. Eu estudei na época no Colégio Marista, que é um dos melhores colégios de Chapecó, e eu ganhei uniforme, livros, mensalidade, tudo, para jogar na Ulimac, que eles chamavam, né? E aí eu percebi que, eu não posso, de certa forma, pecar com eles, né? Pela, de certa forma, confiança que eles me deram, né? De acreditar no meu potencial e não dar nada em troca, né? Então, a partir dali teve uma mudança muito do aluno meio jogador, sabe, mais malandro, assim, para um cara, começaram a me chamar de CDF depois dali, né? Então, foi uma coisa assim, depois da 7ª série, 8ª, aí eu nunca mais reprovei, né? Então, e eu lembro que quando eu voltei para minha cidade, São Miguel do Oeste, eu tinha saído jogar, e quando eu saí eu não era um aluno exemplar, assim, né, no 5ª, 6ª série. Mas quando eu voltei, eu tinha outra maturidade, eu tinha quebrado tornozelo e tal, voltei de muleta, tudo, não parei de jogar. O meu pai ainda falou assim: você quer continuar sendo atleta ou você quer voltar, né, para fazer uma outra carreira? E você tem que escolher, a partir daí você tem que decidir o que você quer. Eu falei: não quero mais jogar e vou estudar, né, vou voltar, eu quero construir algo. E aí quando eu voltei, aí sim, tinha professores da minha época, da 5ª série, achavam que eu era ainda muito malandro e tal. Foi bem complexo, assim, aquele retorno, mas eles perceberam logo no início, né? Voltei no 1º ano do ensino médio, e aí foi muito rápido. 1º ano do ensino médio, 2, 3, e aí como eu estava muito bem nas matemática, física, química e biologia, né, também, aí entrei na universidade e fui pulando para ver se encontrava, como eu comentei anteriormente. E quando entrei em matemática, talvez pelos professores, né, você tem uma certa defasagem, assim, mas na época eu lembro que eu tive que estudar a derivada no ensino médio, né? Eu estudava, e para entrar para as engenharias, eu lembro que a gente teve desenho técnico, a gente teve que estudar épuras e coisas assim. A gente sempre tinha 2, 3 aulas a mais do que as outras pessoas que não iam fazer essa área de exato. Então a gente entrava um pouco mais preparado, né, pelo que eu percebo, do que hoje o pessoal entra na universidade. Mas com os professores que eu tive do 1º ano também lá na UFSC, foi uma sequência assim muito, uma que outra disciplina que você tem uma dificuldade, né? Mas eu não reprovei em nenhuma disciplina da minha graduação, tanto que no PET você, no programa especial de treinamento, né, tutorial, você não pode ter reprovação, né? Então até levei assim, não tive dificuldade na questão matemática, né, na minha graduação. No mestrado, aí sim, teve um pezinho um pouquinho maior, e aí foi tanto que eu fiz um mestrado forte na matemática, porque eu fiz uma parte, não gostei do que eu estava fazendo, aí fui para civil, trabalhar com estruturas na civil, aí fui para computação, aí depois voltei para matemática, aí encontrei o professor Clóvis na área de otimização, né, matemática aplicada, e aí me encontrei. Então, para o mestrado, eu pulei em 4 mestrados para depois me achar. E aí finalizei, 2 anos, tranquilo, com bolsa e tal. Mas foi... eu não sei se é uma questão de dificuldade ou de ter a sorte de estar com pessoas incríveis na minha volta, que toda a dificuldade que eu tinha, normalmente as pessoas me ajudavam e eu conseguia superar muita coisa. Então eu não posso dizer que seria meu mérito, né, de ser fácil ou não, mas foi uma situação que eu tive de grandes colegas. A gente gostava muito de grupo de estudos, e apesar de que eu era aquele que não copiava nada, né, eu sempre olhava, prestava muita atenção, e aí depois tinha os colegas que tinham um caderno, né, e ela tirava xerox, na época era a época do xerox, e aí só estudava e ficava trocando ideias com o pessoal, quem tinha dúvida. Então a minha motivação era
de certa forma, ensinar os meus colegas. E para você ensinar os colegas, você tem que estudar muito e aprender como se faz. Eu acho que essa que era a sacada, assim. Como eu queria ensinar e discutir a respeito dos assuntos, né? Eu estudava de uma forma que aquilo se tornava, como se diz, mais... não era um estudo superficial, eu tinha que aprofundar um pouco mais para tentar transmitir aquilo para os colegas, né? Eu acho que é isso, assim, se você estuda para tentar ensinar alguém, é onde você adquire um conhecimento um pouco mais aprofundado daquilo, né? E o Clóvis sempre falava, né, que se uma pessoa sabe muito mesmo, ela consegue fazer de algo complexo, transformar em questões um pouco mais simplificadas para determinado público, né, ou da maturidade de conhecimento que esse público tem, para que pelo menos uma parte seja entendível, né? Então, sempre quando eu via que alguém era muito bom, assim, e aí começava a explicar as coisas para um público que ninguém entendia, eu questionava o quão bom era essa pessoa, que ela não conseguia perceber se o público-alvo estava entendendo ou não, né? Não é uma questão só técnica, né, de você ter um conhecimento técnico, mas sim o quão conhecimento você tem para saber transmitir o que você sabe de uma forma entendível para quem está te ouvindo. E aí eu acho que essas questões, né, todas essas coisas, desde o ensino fundamental, né, que teve a mudança de chave ali, ensino médio, ensino superior e a carreira, minha formação universitária, né, me fez ver essas coisas, né. Tive um chefe aqui, o Zorel, né, foi meu chefe, né, aprendi muito com ele, né, quando ele foi de grade, e a gente consegue evoluir com todas as pessoas que estão em volta e você consegue transmitir. Eu acho que eu tive sorte de ter essas pessoas em volta e escolher, né, tentar colher o melhor delas para conseguir, né, evoluir na carreira ou na formação. Mais ou menos eu acho que seria isso. Assim como o Gilberto também, os meus anos iniciais, né, não foram assim muito fáceis. Eu realmente não recordo muito de mim de primeira a quarta série dentro da sala de aula. O que mais recordo é realmente, né, as brincadeiras, tudo fora da sala de aula. Tanto que há pouco tempo eu fiquei bem curioso para ver como que era o meu desempenho nessa época, né? Fui até procurar os boletins, né? Não sei se isso ainda existe hoje em dia, né, os chamados boletins. Mas eu vi assim que era o suficiente para passar. Aí, indo para a quinta, sexta série também, até foi uma coisa interessante que acabou me marcando negativamente, né? Quando a gente começa a aprender, acho que foi na sexta série, quinta, não lembro exatamente, mas eu tinha uma professora de matemática que me fez realmente detestar a matemática. Então, eu não entendia números negativos, nada me fazia entender um número negativo, eu não sabia como usar aquilo, eu não sabia nem desenhar um X bonitinho. Ela ia lá e toda vez me esculhambava muito, né? Então, ela me fez realmente odiar matemática. Um dia até me colocou na frente da turma, me fazendo servir de mau exemplo. O Rodrigo não sabe resolver, vai aqui no quadro, não sabe resolver. Então aquilo me marcou muito negativamente, né? Porque eu tinha vontade de aprender, mas tinha muita dificuldade e fui indo ali. E realmente a minha mudança foi na sétima série, que eu troquei de escola e essa professora também ministrava a mesma disciplina matemática na outra escola. E aí segui com ela, né, aos trancos e barrancos, até quando finalmente ela ficou grávida e ela teve que pedir afastamento e entrou outra professora no lugar. Aí essa outra professora me fez gostar de matemática. Aí as coisas mudaram muito. Aí ela já não tinha mais essa questão de colocar um aluno como mau exemplo, né? Então ela me fez ver a matemática de outra forma e realmente o meu desempenho começou a melhorar muito, muito. Tanto que quando eu fui para a oitava série, né, eu lembro, aí foi essa professora o ano inteiro, né, nos 4 boletins eu tirei 10 nos 4, assim, porque realmente mudou a chave. Foi ali que eu aprendi a gostar de matemática, na sétima e oitava série, então mostrando como o professor também acaba influenciando o aluno, né? Então você às vezes acha que não dá conta e o professor vai lá e ainda te coloca mais para baixo. Então realmente é um contexto bem complicado. E quando alguém acredita em você, mostra que você tem potencial, aí você consegue desenvolver.
E dali para frente, como disse, só foi, né? Então, realmente no ensino médio eu não tive grandes dificuldades, na matemática foi bem tranquila, química, as demais, né? As dificuldades maiores eram nas humanas, né? Que não era muito minha aptidão, assim, né? Então, principalmente história e geografia eu tinha mais dificuldade e tal, né? Literatura, para mim a literatura era mais complicada. Nossa, primeira história. Literatura era mais complicada, assim. Realmente eu tive que ali adquirir o hábito de ler também, que até então não lia. E aí também lá na graduação tive alguns entraves, assim, algumas disciplinas mais complicadas, né? Então posso citar na área da química, foi a química orgânica, sem dúvidas. A química orgânica assim foi algo bravo, né? Mas deu para passar depois. E algumas disciplinas que a gente fazia, então eu me questionava se eu seria um bom engenheiro, porque eu não gostava de desenho técnico, né? Então nunca seria projetista, né? Eu não tenho uma dificuldade de visualização espacial, né? de orientação espacial muito ruim. Então realmente eu não gosto de desenhar, né? Eu odeio desenho até hoje. Então por isso que nunca seria projetista. E também a gente tem algumas disciplinas da engenharia, então a gente tinha uma disciplina da engenharia civil que chama resistência a materiais, também acho que foi essa a mais complicada que eu tive em toda a faculdade. Realmente eu jamais serviria para ser engenheiro civil, né? Então realmente eu fui para a área assim, das engenharias, tinha que ser aquela. Tinha que ser engenharia química ou algo próximo daquilo, né? Uma engenharia de alimentos, uma engenharia de materiais, ambiental, algo mais nesse sentido, né? Para elétrica e civil eu jamais seria aptidão. E aí então essas foram as disciplinas mais difíceis da graduação, né? Que deram um certo trabalho. E aí na pós-graduação, né? Sempre acaba que alguma coisa te oferece mais dificuldade que outras, né? Aí na pós-graduação, aí eu mudei do Rio Grande do Sul, fui para o Rio de Janeiro, e aí lá o programa é muito concorrido, né? O programa da COP, lá na UFRJ, de Engenharia Química, e aí eles fazem o que eles chamam de nivelamento. Então você começa a ter algumas aulas antes de fato entrar no mestrado, doutorado, né? Para já te dar um choque de realidade, né? Então você já começa a ver, tanto em termos matemáticos, que parecia que às vezes a gente não tinha nem a base consolidada, que precisaria estudar mais matemática ainda, quanto de conteúdos específicos, né? De química, de engenharia química. Então eu vi que era bem pesado, tanto que quando eu saí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e fui para o Rio de Janeiro, eu pensava em seguir na área de fenômenos de transporte, né? Cheguei lá, quando eu vi a carga matemática que tinha em fenômenos de transporte, falei, não, vamos para outra área. E aí foi que eu encontrei a catálise, né? Que eu também sempre tive essa dualidade. Eu gosto de matemática, gosto de modelagem e gosto de experimental, né? Fui mais para a área experimental, sinto um tanto de falta da parte mais teórica também, né? Tento fazer alguns cursos, quero aprender mais com meus colegas também, para voltar um pouco para a matemática, né? Que eu deixei um pouco abandonada ao longo do tempo. Mas assim, são os desafios que nos fazem crescer, isso não tem dúvida. E aí, obviamente, acho que o maior desafio da vida foi passar no concurso da UTF, foi começar a dar aula, porque aí, por exemplo, engenheiro formado, nunca tinha dado uma aula na vida, né? A gente não tinha nem estágio de docência, então não sabia nem como começar, né? Então realmente fiquei muito nervoso no primeiro ano, assim, foi um desafio enorme, assim, saber em que nível que estavam chegando os alunos, que nível que eu estava, e se eu estava dando aula muito difícil, muito fácil, como eu ia me encaixar, descobri a minha didática, não conhecia nada de modelos didáticos, né? Então nunca tinha ouvido falar em uma metodologia ativa, então a gente vai se construindo. E eu acho que assim, independente, claro, hoje a gente aprende diversos tipos de modelos didáticos e de metodologias de ensino, né? Mas independente de tudo isso, eu acho que se aquele profissional realmente tem muita vontade de se fazer compreender para os seus alunos, como o Gilberto colocou muito bem, que não adianta só ter o conhecimento, né? Porque realmente não, se você for morrer com aquele conhecimento, de nada serviu, né? Então se você conseguir transportar um pouco disso para os seus alunos, né? Isso já vai ter valido muito a pena. Então é isso que eu vejo hoje em dia, né? De tentar realmente passar um pouco do que a gente sabe para os alunos. Bom, para a gente fechar,
Só queria saber, pedir para vocês, na verdade, um recadinho para os nossos inscritos, as pessoas que estão assistindo, ouvindo tudo isso que a gente está falando. Um recadinho ou um conselho até. O que vocês têm para falar para essas pessoas? Bem, eu gosto muito de explicar um pouco o que seria a educação, né? O que seria você adquirir conhecimento, né? Vai muito do caráter da pessoa depois utilizar esse conhecimento, não vou entrar nesse mérito, mas como que você adquire esse conhecimento, né? Eu tenho uma passagem que eu fui fazer uma disciplina, fui estudar Foucault em linguística, um mestrado em linguística na UFSC, e eu lembro de um livro, o livro era História da Sexualidade 1, tem 3 volumes, era o primeiro. Eu lembro de ter lido 4 vezes aquele livro, bem fininho, né, antes de ir para a aula, e eu entrei na aula com o professor, que conhecia muito de Foucault, e ele começou a explicar o livro. E quando eu li 4 vezes, eu achei, nossa, eu sei tudo sobre o livro, né? E quando eu comecei a ouvir a explicação do professor, eu falei, mas que livro que ele leu, né? Tudo bem, não era a minha área, né? Mas a forma que você adquire o conhecimento, aparentemente, parece uma coisa individual, né? Mas você também tem uma percepção individual daquilo que você está conhecendo. E aí você não consegue determinar qual é a profundidade do conhecimento que você tem. Então, mesmo eu lendo 4 vezes, a minha leitura daquele livro foi muito superficial. Eu não tinha um conhecimento, ou não estava próximo, né, a gente fala lá de Vygotsky, né, a zona proximal, não estava tão inteirado daquele assunto para ter uma profundidade, né? E eu vejo muito isso nos alunos. Às vezes eles percebem, eles acham que estão sabendo muita coisa ou que não precisa daquilo, né? Mas às vezes não conseguem perceber se o conhecimento que eles têm é profundo o suficiente para que eles evoluam durante o curso. Eu vejo muito isso e fico me questionando, né, como professor, o quanto que eu tenho que me esforçar ou repassar essa estrutura ou tentar com que eles adquiram esse conhecimento para depois nas disciplinas futuras, né, da química, físico-química principalmente, né, consigam se desenvolver lá. Porque a matemática que a gente tem ali, ela é uma base, ela ainda não chega a trabalhar, por exemplo, com um cálculo vetorial, que é a integral de linha, superfície, que vê isso em físico-química, mas é uma base para aquilo lá. E eu sei que vocês lá vão estudar através de equações, né, de fórmulas e tal, mas a pergunta sempre fica assim, será que os alunos que estão estudando cálculo têm noção da importância do cálculo? E que tomem cuidado com isso, porque de certa forma, os professores de vocês, do NDE, do colegiado, da química, matemática, todos, de certa forma eles escolhem aquilo que vocês não vão ver. E eu acho que o que vocês não vão ver é a parte importante. O que vocês vão estar vendo durante as aulas, durante o curso de vocês, tem que dar base para vocês compreenderem aquilo que vocês não vão ver. Porque é muito mais coisas que vocês não vão ver durante a graduação de vocês do que aquilo que vocês vão ver na graduação de vocês. Então, a minha ideia, assim, a minha sugestão é: não se preocupem só em passar e ter aquele conhecimento que eu acho mínimo numa graduação, que é de forma que eu acho ainda básica, né? Uma graduação para mim ainda é algo básico, algo generalizado. Se preocupem em adquirir um certo conhecimento para que, para qualquer dificuldade, qualquer possibilidade que apareça, com o conhecimento que você tenha, você consiga suprir a qualquer demanda que venha para você. Então é isso que tem que ter em mente, e não ser aprovado, tirar 6. Eu acho que ser aprovado e tirar 6 ou tirar uma nota mais alta é só uma consequência de um conhecimento bem adquirido. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer para vocês, é repassar um pouco do nosso conhecimento, né? Tentar transmitir algo para vocês, para que a partir de um momento vocês com as próprias pernas consigam desenvolver. Eu acho que essa que é a minha dica aqui, a minha sugestão para vocês. Bom, a minha dica é mais geral, assim, no sentido não apenas das dificuldades, né, da química e da matemática, mas de forma mais geral. Eu ainda não tenho tanta experiência de sala de aula, né, são 8 anos apenas,
mas já deu para entender um pouco de como funciona a relação aluno-professor e o entendimento um pouco da sala de aula. As minhas orientações, minhas dicas seriam não se preocupar tanto realmente com o fato de você ter dificuldade de aprender, então não se sinta inferiorizado em relação aos seus colegas se você acabar reprovando uma vez, reprovando 2 vezes, 3 vezes e ele passar, como também o contrário, porque acaba que muitas vezes o que mais nos chama atenção não é aquele aluno que vai reprovar 3 vezes em Físico-Química, mas está lá tentando, mas sim aquele que passa de primeira e apresenta uma arrogância em relação aos seus colegas. Isso chama muito mais nossa atenção, isso nos diz muito mais, né? É claro, também aquele aluno que se reprovar 4, 5 vezes, né, e não mostrar vontade, né, tá simplesmente reprovando porque pode reprovar, não está pagando por isso, também a gente não gosta, obviamente. Mas para o professor é muito importante ver o esforço do aluno, é muito mais, né, a gente quer ver se ele está aprendendo. No meu processo de formação, como o Gilberto falou, eu errei muitas vezes, por exemplo, em várias disciplinas eu estudava para passar, e isso vai ser cobrado muito depois de você, né? A vida vai cobrar isso depois. Então hoje eu tive que reestudar muita coisa para de fato aprender. Então isso que eu digo, assim, vocês estão numa universidade pública, ou seja, não é paga, então se ocorrer de reprovar, tudo bem, não é o fim do mundo, mas tem que ter vontade, tem que ter determinação de saber exatamente o que você quer, de chegar no seu objetivo final, que se é formar químico, ok. Então foque nisso, você sabe o caminho que você precisa traçar para isso, então precisa vencer as disciplinas, não tem o que fazer, e você não vai gostar de todas elas provavelmente, né? mas precisam ser enfrentadas. Então é isso, principalmente o respeito, né? Então você apresentar respeito pelos seus professores, né? Eles já estiveram no lugar de vocês, e isso a gente sente muita falta hoje em dia, de muito aluno que acaba sendo deselegante, deseducado, desrespeitoso até com seus professores, né? Ou querendo se sentir superior a ele, querendo testar ele. Isso não é bacana, isso não é legal. O bom é realmente, né, ter uma conversa sadia ali, é uma transmissão de conhecimento, né? O professor, ele está ali com uma figura que sabe um pouquinho mais, porque ele já teve que estudar aquilo, e ele gosta provavelmente daquilo, e quer passar para vocês, e vocês precisam aprender para poder avançar. Então tem que ser uma relação sadia. Então o aluno ele tem que estar sadio dentro da universidade, né? Então ele tem que estar ali motivado, sabendo o seu objetivo final, e obviamente, como o Gilberto colocou muito bem, vivendo também, né? Sabe que a universidade é muito mais do que apenas sala de aula. Então eu digo, tanto profissionalmente, é importante testar, né? Testar uma IC em uma área, se não gostou vai para outra, mas agora tem a extensão, né? Curricularização da extensão, que na nossa época não tinha, né? Então é uma novidade também, inclusive pra gente. Então dá para testar muita coisa. E fora isso, tudo que vocês provavelmente já vivem, né? Então os esportes, a vida social, tudo é importante. É como diz o Gilberto, tomar um bom vinho faz parte da vida. Então também tem que aprender a dosar tudo. Então seriam essas as dicas, assim, né? Viva bem, saiba seu objetivo de vida, respeita seus professores, né? Que eles vão fazer o mesmo com vocês. Provavelmente vai ser uma relação de dupla troca, né? Tá certo, gente. Gostaria de agradecer vocês dois em nome do jornal. Agradecer também a nossa equipe do jornal que está aqui gravando, sempre na produção. Agradecer a nossa equipe do jornal, aos nossos colaboradores e aos nossos inscritos, logicamente, né? Mas principalmente a vocês, professores, por estarem aqui hoje, darem um tempinho, né, da vida de vocês para falar com a gente hoje. Agradeço muito. Meu nome é Beatriz e essa foi a entrevista.